A Aurum, tá? Uma empresa que está chegando no mercado brasileiro. A Aurum é uma empresa fintech descentralizada dedicada ao desenvolvimento de produtos cripto inovadores e algoritmo com inteligência artificial. Esse aqui é o Instagram, tá? Então se você tiver com seu celular aí, segue a empresa aí, tá? A empresa está sediada em Hong Kong. Aqui está o registro da empresa. A empresa também tem uma sede em Dubai. Aqui está um pouquinho da mídia falando da companhia, Forbes falando da empresa, Binance falando da empresa, Newsnu falando da empresa. A Aurum é globalmente reconhecida como fornecedora de infraestrutura financeira e negociação de nível institucional. Então tem muita matéria falando da empresa. Tá? Aqui a Binance também, no site da Binance, falando sobre a empresa. A empresa que nesse próximo ano agora com certeza vai ser uma das empresas que mais vai ser falada, pelo fato que é o diretor, né, o cara que fez a Binance acontecer, montou o projeto Aurum e agora está aí em mais de 20 países, mais de 10 mil pessoas em apenas 7 meses de negócio. Olha só, a mídia aqui falando, a Forbes, pessoal, a Forbes falando da empresa também, tá? Tem uma matéria aqui, ó, sediada em Hong Kong, tá? Depois vocês pegam o slide, dá uma olhadinha, blockchain, o sistema operacional para as finanças globais, falando também, tá? Então nós temos a Forbes falando da Aurum, nós temos a Binance falando da Aurum, nós temos aí outras empresas da mídia falando da Aurum. Então, ou seja, tem muita gente falando dessa empresa, mas muita gente está falando dessa empresa justamente porque o diretor da Binance, da Binance, tá, está à frente desse projeto. Vocês vão conhecer mais à frente. Esse aqui é o Brian Benson. Esse cara aqui, pessoal, é o cara responsável, para vocês entenderem um pouquinho mais, quem tiver aí com o seu Instagram, aqui você pode seguir ele, tá? Brian Crypto, tá? Esse cara é o responsável há 4 anos atrás de fazer a explosão da Binance. Porque esse cara foi o cara que fez aquele monte de moedas que antigamente só era o Bitcoin, né? E precisava ficar fazendo vendas de Bitcoin, depois apareceu vendas de Ethereum, depois apareceu vendas de várias moedas. Todas as moedinhas que foram aparecendo e se incluindo na Binance, esse cara que tá aqui, ó, foi o cara que teve acesso aos donos dessas moedas, acesso ao crescimento dessas moedas, ele soube tudo, né, o que aconteceu na trajetória de cada moeda que entrou ali na Binance. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse cara foi o cara que fez ali as publicidades da Binance acontecer no mundo todo afora, na Champions League, na Europa, nos jogos de futebol aí pelo mundo todo afora, nos jogos de futebol pelo Brasil, nas camisas dos jogadores, né, nos patrocínios onde dá entrevista, ele que fez todo o trâmite para que isso aparecesse no mundo todo. Então hoje a Binance é o número 1 do mundo. Esse cara que tá aqui, ó, esse cara que tá aqui foi o cara que fez a Binance se tornar o número 1 do mundo. Então o network dele é muito forte a nível mundial. É como se eu dissesse para vocês, né? Se vocês hoje ficar do lado do dono da Binance nos próximos 3 meses ou 6 meses, você pode ter certeza que você vai mudar violentamente a sua situação financeira, porque o network é outro, as oportunidades são outras, né? Os grandes negócios aparecem para esses caras, tá? Inteligência artificial, criptomoeda, exchange, banco, tudo que você imaginar no mercado financeiro aparece para esses caras, tá? Então esse cara aqui é o dono da Aurum. Conhecendo um pouquinho mais dele, ele é um cara que visita o mundo todo afora, dando palestra do que vai acontecer com as criptomoedas juntamente com a inteligência artificial. As duas unidas ao mesmo tempo. Esse cara é o cara que vai falar para vocês o que vai acontecer. Só que ele vai falar agora dentro da própria empresa dele. Então aqui tem alguns vídeos, algumas imagens, quando ele trabalhava com a Binance, ó. Olha os eventos que ele frequenta pelo mundo todo afora, ele aparece lá, ó, CEO da Aurum, tá? Indo mais à frente. Esse cara também, o Brian Benson, saiu na Forbes, na capa da Forbes. Olha que bacana, né? Nós temos aqui, quando você digita o Google ali e coloca o nome dele, Brian Benson, aparecem muitas matérias dele. Então é um cara que está sincronizado com o dono da Binance. E se você acessar o site da Binance tem publicidades falando da Aurum. E se você acessar o site da Aurum, tem lá parcerias com a Binance. Então tá tudo interligado o negócio. Então é por isso que nós temos um grande negócio chegando ao Brasil e precisamos ser rápido, pioneiro. Porque daqui a pouquinho esse negócio está no mundo todo. E aí quando você pensar em falar do projeto, né, as pessoas já sabem e você perdeu o time de ser o primeiro a contar a notícia. Tá? Indo mais à frente, esses aqui são os diretores da companhia. O Brian Benson trouxe para a empresa 35 TI, no qual 8 são analistas de dados, 7 analistas financeiros, 10 desenvolvedores de software, tem aqui a Binance, a Morgan, a IBM e várias outras que esses caras fizeram acontecer, trabalharam na parte interna e hoje está junto com o Brian Benson aqui dentro do projeto da Aurum. Tá? São muitos produtos que estão sendo lançados, eu vou falar para vocês mais à frente. A empresa já tem 6 milionários em dólares, 6 milionários em dólares e apenas 7 meses de negócio, indo para o 8º mês. Somente 7 meses de negócio, pessoal. No mundo todo o negócio já aconteceu, né? Tem muitos vídeos espalhados pelo mundo todo afora e está entrando no Brasil agora. Entrando. A notícia está nova. Poucos sabem. Agora é o momento de vocês se posicionarem. XiBoot. Esse é o boot no qual a empresa está fazendo um trabalho mais árduo pelo fato de ser um produto de excelência, né, dentro desse mercado financeiro. Algo que o mercado tradicional não tem. Tá? Nós temos 14 produtos. Desses 14 produtos, o principal é esse aqui. Temos 5 produtos que vai ser lançado agora no evento lá em Dubai. Esse evento lá em Dubai vai ser dia 16 aproximadamente. Tem muita gente aí se deslocando para ir para lá, muita gente batendo alguns níveis para ganhar premiações para poder estar indo para lá, tá? E se Deus quiser, a gente aqui do Brasil vai ter pelo menos uma brechinha para estar chegando lá também e bater uma foto com o dono da empresa, tirar informações. E eu estou tentando fechar com ele agora nas primeiras semanas de janeiro ou depois do evento de Dubai para que ele venha ao Brasil e faça um lançamento para toda a estrutura brasileira, toda a liderança brasileira lá em São Paulo. Tá? Estamos fechando isso. Vai ser um negócio bem bacana, vai trazer os produtos. Nós temos maquininha, caixa eletrônico, cartão de crédito e muitos outros produtos que a empresa tem. Vou estar falando para vocês mais à frente. Então vamos lá. Para que vocês entendam o principal produto da empresa, que é o XiBoot, tá? Em uma média de 1,2 ao dia, esse projeto paga, esse boot paga, desde que você faça juros sobre juros. Você colocou $100 dentro de 12 meses, nesses contratos, smart contract, né? Dentro de 12 meses,
você tem juros sobre juros, que pode chegar aí aproximadamente em torno de 400% de lucro, tá? Valor de $100. Agora, nesse exemplo aqui, ó, valor de $1.000 em 12 meses, juros sobre juros, daqui $4.500, tá? $1.000. Lembrando, pessoal, você tem $1.000, caiu a porcentagem hoje, o sistema do boot está acionado lá, ele já reinveste. Amanhã ele reinveste, depois da manhã ele reinveste. E assim todos os dias ele vai reinvestindo. Do primeiro ao sexto mês não tem tanto lucro, mas do sexto ao décimo você iniciou o negócio com $1.000. Quando está no sexto mês você já tem um capital muito interessante para que faça juro sobre juro, para que chegue em 12 meses você tenha uma porcentagem muito maior, tá? Então é assim que funciona o mercado de juro sobre juro. E aí a ideia ficou genial, né? Porque juntamente, Brian Benson, juntamente com o CEO da Binance, eles se uniram e falaram assim, olha, vamos estar junto nesse projeto, mas é muito importante para que as pessoas entendam que nosso negócio não é um negócio para vir, para lesar algum tipo de pessoas, mas sim para dar lucro. Porque vamos fazer com que o mundo todo entenda que quem está com a gente tem lucro e quem não está, né, perde toda a vantagem do projeto. Então eles desenvolveram um modelo onde você pode tirar o seu capital. Ou seja, quem está investindo, que está com capital, está com lucro, quem tirou, perdeu, para que não tenha pessoas que sejam lesadas. Então, exemplo, em todas as empresas no mercado tradicional, quando você trabalha nesses outros mercados, você coloca lá $1.000, ele cata o seu $1.000 e vai operar no mercado. E ele fica trabalhando com aquele $1.000 e você fica sacando só o lucro, né, que fica dando. E aquele $1.000 fica parado lá. Algumas entregam depois de um tempo, depois de um mês, depois de 2 meses, outras depois de 6 meses, ou depois de um ano. Mas somos a primeira empresa em 25 anos que eu trabalho nesse mercado, pessoal, que é a primeira empresa que você pode colocar o dinheiro e amanhã, se você se arrepender, você pode tirar o capital. Então não tem por que ninguém ter medo dentro de um projeto que está juntamente com a Binance. Porque aqui você pode colocar e você pode tirar. Quem perde é você. Você consegue fazer 7 vezes o valor, pacote de 10 mil, 4 vezes o valor, pacote de 1.000, 3 vezes o valor, pacote de 100. E eu vou explicando mais à frente, porque tem uma calculadora dentro do site que faz essa projeção. Mas tudo isso tem uma taxa. Como qualquer empresa, dentro de qualquer investimento, em qualquer banco, se hoje você faz uma aplicação em um banco tradicional e você retira o dinheiro, você tem que pagar uma taxa. Em qualquer banco funciona assim. Aqui também é a mesma coisa. Então quando você investe um valor de $1.000, vou dar um exemplo, você paga 35% de taxa. Mas se você tirar o dinheiro nos primeiros dias, se você tirar com um mês, o lucro que você já tem já dá aproximadamente em torno de uns 10 a 15%, né? Para você perder. Depois de 2 meses que seu dinheiro está trabalhando juro sobre juro todos os dias, você já tem lucro suficiente para poder pagar a taxa de 35%. Olha a taxa aqui, ó, de 35%. Aí, ou seja, você vai pagar a taxa, vai retirar o seu capital e ainda vai ter um pouco de lucro. Agora, se você deixar 12 meses ou 6 meses, 6 meses é uma porcentagem que você consegue, dependendo do valor que você investiu, consegue até dobrar. Vamos conhecer um pouquinho mais. Olha só. Investimento de 10 mil, tá? 10 mil, segundo mês, 11.487, terceiro mês, 13 mil, quarto mês, 15 mil, quinto mês, 17, sexto mês, 20 mil. Ou seja, você dobrou o seu capital em 6 meses. E aí o que você faz? Pega o seu capital, guarda, trabalha só com o lucro que você teve. Aí você vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na empresa, tá? Mas lembrando, se você trabalhar 12 meses com o dinheiro que está lá dentro, olha só, $10.000 por 12 vai dar aproximadamente $52.000, pessoal. Dentro desse boot que nós temos, que faz juros sobre juros, tá dando $52.000. Olha que bacana. É como se eu dissesse para você o seguinte, em janeiro agora, pega R$55 mil, aplica, deixa lá trabalhando, quando der 12 meses, final do ano, você vai até um corretor e compra um apartamento, aproximadamente em torno de 300 mil. Então, com 55 mil, em 12 meses você comprou um apartamento quitado. Olha que bacana. No próximo ano, de novo, aplica 50 mil e compra um apartamento. A cada um ano você compra um apartamento num projeto desse. 55 mil, fatura quase R$300 mil. Tá? Esse é o projeto que nós temos hoje. E se você não quiser, não tem problema nenhum. É só você acessar o nosso site, solicitar o saque e retira seu capital. A qualquer momento você pode desistir do investimento que você fez. Essa é a vantagem do nosso negócio. As nossas regras, tá aqui, ó. Saque acima de $25. Quando você saca, você tem essa taxa. 35% quando você retira o capital. Em 2 meses acima, você já tem o capital lucrando para não perder essa taxa. O lucro acreditado diariamente, o valor do investimento, pessoal, do seu capital que você aplica, você só pode tirar no dia 1, 10 e 20. Dia 2 é dia 3, eu quero retirar o meu capital. Não tem como, tá? Quando tá no dia 2, ou dia 3, ou dia 4, você tem que esperar o dia 10 para você retirar o capital. Tá? Aí você retira seu capital e vai ser feliz. Beleza? Mas tem essas datas aqui, ó, 1, 10 e 20 para retirar o capital. O boot, quando você aciona ele, quando você faz o investimento, você aciona o boot para ficar juros sobre juros, todos os dias, ele demora 12 horas a 24 horas. Então você pagou hoje, depois de 24 horas, que começa a trabalhar o boot para você, tá? Aqui está o modelo da calculadora do boot, para que você tenha uma ideia como é que funciona. Essa calculadora, para todos que pagam o seu cadastro, tá? Ela está dentro do escritório virtual. Então tá aqui, ó, eu fiz uma simulação de $10.000 para um ano. Tá dando aqui 17.850 com o boot. Tá vendo aqui esse botãozinho? Ele tá desligado. Então, 17.850 dá aproximadamente 170 mil. 170 mil de porcentagem. 170% de porcentagem, tá? 170% em um ano. Ou seja, mensalmente você está tendo lucro de 17% mensalmente. Não é muito, mas já ajuda, mas já está melhor do que o mercado tradicional, 17% dentro do mês, tá? Mas agora, se você fizer uma aplicação com o boot acionado, eu fiz uma aqui, ó, demonstração de $100.000 com o boot acionado, dá uma olhadinha aqui o boot, ó, selecionado, tá dando $731 mil. É como se eu dissesse para vocês,
tá? 550 mil, você vai faturar aproximadamente 4 milhões. Aquele cara que, eu vou montar uma casa, eu vou fazer um projetinho de uma casa para mim, um condomínio, vou gastar 550 mil, meu amigo, tá aqui o projeto. 550 mil, você faz 4 milhões em um ano, você não vai fazer isso com uma casa. É muito difícil fazer com qualquer outro negócio dentro do mercado financeiro, tá? Hoje nós temos alavanca para isso. Então você consegue ter 7 vezes o valor do seu investimento, juros sobre juros. E se você não quiser, não tem problema nenhum. Dentro do dia 1, 10 e 20, retira o seu capital. Agora, se você colocar esse valor, dentro de 6 meses, você dobrou o valor, ou seja, você ganhou 2 vezes, você tá com o seu valor, o que você faz? Pega os seus 100 mil, guarda e fica só trabalhando juros sobre juros agora com o dinheiro que lucrou. Aí, meu filho, é um lucro assim que você vai ter por anos e anos, porque o projeto da empresa, até 2035 aí tem muita coisa para entrar e eu vou passar o roadmap para vocês. É banco digital, é exchange, caixas eletrônicos, maquininhas de cartão, vocês vão conhecer mais à frente. Então tem muito tempo para você poder fazer aí pelo menos uns 15, 20 milhões aí com investimento, apenas. Fora o negócio. É lógico que o negócio dá muito mais rápido, né? As vantagens. Mas vamos conhecer aqui o nosso Nubank, tá? O Nubank já está disponível. Então tá aqui, ó, comissões de vendas e cartão 90%, taxa de conversão de moeda 1%, quando você converte a moeda lá dentro, taxa de transação 0,5%, taxa de recarga de USDT 1,3%. Tem muitas vantagens, depois vocês dão uma olhadinha nos slides. A nossa maquininha de cartão, pessoal, essa aqui é brincadeira. Esse projeto aqui é fantástico, porque o cara desenvolveu uma maquininha onde você vai vender as maquininhas para os estabelecimentos. E essas maquininhas que você vai vender no estabelecimento, pessoal, olha que bacana. Quando ele faz o pagamento ali, não vai cair na conta bancária do empresário, vai cair na exchange, vai cair aqui na sua carteira digital, no seu aplicativo, no seu banco digital, tá? Toda essa estrutura que tem na Binance, o diretor da Binance, o diretor da Binance, ele fez a mesma estrutura com a Auro, a mesma coisa. O cara aprendeu durante 4 anos lá, teve todo o know-how e veio e desenvolveu aqui agora na Auro. Então, a mesma tecnologia lá, a mesma tecnologia que tem aqui. Então, quando o cara passa o cartão, cai lá dentro. Resumindo, quando cai lá dentro, o cara ainda tem a porcentagem ainda que ele ganha em cima da valorização do SDT, porque a empresa trabalha ainda uma rentabilidade lá dentro, muito baixa, mas ainda assim interessante para o mercado tradicional. Porque se ele tiver com o dinheirinho dele dentro do banco brasileiro, dá um exemplo, lá cobra taxa mensalmente de R$80, lá cobra taxa do Visa, a taxa do cartão, várias taxas. E aqui não, o dinheirinho SDT vai estar lucrando, tá? E ainda assim, melhor estar em USDT que ele tem um controle em qualquer lugar do mundo, né? Olha só o nosso caixa eletrônico. Tá? Esse caixa eletrônico aqui vai ser um caixa eletrônico que vai ser distribuído pelo Brasil, pelo mundo todo afora. Você pode comprar criptomoedas, ou seja, você vai naquela farmácia, naquele supermercado, vai ter um caixa 24 horas e um caixa criptomoedas. Aí você vai lá, você vai comprar criptomoedas, você vai trocar Bitcoin por USDT, você vai botar o seu cartãozinho, solicitar o saque do Bitcoin para reais. Então é um caixa eletrônico para esse mundo de criptomoedas. Foi desenvolvido e vai ser agora comercializado no mundo todo e tudo que roda ali dentro, as taxas, né, vantagens que vai subir também, né, são vantagens que vai subir também para comissionamento para o programa de afiliados da empresa. Nosso cartão, nós temos aqui o nosso cartão, são 4 modelos de cartão. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do Black, mas tem cartão com valores menores, tá? Mas o Black ali é o cartãozinho mais top. Tá aqui, ó. Esse cartão ele custa 249, o Black, tá? Não os mais baratos ali, mas tô falando do Black. 249, tá? Uma taxa de aproximadamente 2,2. Quando você indica esse cartão, você ganha $150, tá? O limite de transação desse cartão tá aproximadamente ali em torno de R$550 mil. Pessoal, eu vou repetir para vocês. R$550 mil você faz uma movimentação nesse cartão em qualquer lugar do mundo. Tá? Em qualquer. Se você for para a Europa hoje, você saca em euro. Se você for para o Paraguai, você sai na moeda do Paraguai. Na Venezuela, nos Estados Unidos, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. O seu dinheiro está em USDT, dentro do nosso banco digital, dentro da nossa exchange. E o cartãozinho, ele pode ser por aproximação para você poder pagar as contas. Eu quero pagar uma continha no supermercado. Não tem problema nenhum. Crédito, vai lá. A função crédito paga lá, debita do seu SDT e entra em reais na conta do empresário. Em qualquer lugar do mundo você faz compras. Então esse cartão que você não tem taxa internacional para você ficar rodando com o cartão. Que você for no seu banco do Brasil e pedir um cartão internacional, você pode ter certeza. E quando você estiver em outro país, vai ter muitas taxas que você vai pagar referente a você estar utilizando o seu cartão de crédito lá. Aqui não. Aqui a vantagem é que seu dinheiro sempre está multiplicando lá dentro e você consegue movimentar esse dinheiro sem dar satisfação para ninguém em qualquer lugar do mundo. Tá? Esse aqui é o nosso cartão Black. E temos aí os cartãozinhos mais baratos. O cartão ele funciona com aproximação. O cartão ele tem um cartão virtual que você consegue pagar Netflix, pagar compra na internet, pagar o que você queira pagar através da internet. Tudo dentro do seu banco digital. Tá? Então tá aqui, ó, o valor $33 o primeiro cartão, 66, 99 e 250. Tá? Você pode comprar esses cartões aqui. E aqui também tem as comissões que são pagas. Comissões por recarga, gera 3%. Comissões por transação, gera aqui 1,5%. Bônus de indicação pelo cartão. Dentro dessa regra aqui, ó, tem cada coluna aqui, tem o que você ganha sobre as movimentações do cartão. Então imagine você com 1.000 pessoas na sua equipe, movimentando o cartão e subindo comissões a todo instante. Então hoje, para você ter acesso a 14 produtos da companhia, você paga uma taxinha de $19. Tá? $19, você recebe todo o acesso aos nossos produtos. E para você fazer um investimento, nós temos aqui pacotes que vão de $100 até $50 mil. Então tá aqui, ó. Pacotezinho de $100, rende 10% ao mês. 250, 11%. $1.000, 12%. E vai subindo. 2.500, 13%. E vai subindo. Né? 5.000, 13,99%, praticamente 14%. 10 mil, 14,87%, vai subindo. 25 mil, 15% e 50 mil, 16%.
0,62. Tá? Isso é o que rende no mercado tradicional. Se eu acionar o botãozinho lá do boot de juros sobre juros, aí não rende isso aqui, pessoal. Vai render aproximadamente ali em torno de 40 e poucos por cento mensalmente. Tá? É muito interessante o lucro quando você aciona o boot. Então todo mundo que faz esse negócio, o cara não pensa duas vezes, o cara vai lá e aciona o boot, pelo fato do lucro ser muito interessante. Vamos entender agora nossas comissões. Nós temos aqui 5 formas de comissões, tá? Vou explicar para vocês cada uma delas. Tudo é baseado no plano de carreira. Então, pessoal, muito importante, o volume que você traz, que você forma na sua equipe, a quantidade de valor de dólares que você traz dentro da sua equipe, é o que faz você subir plano de carreira e você ter maiores comissões. Tá tudo entrelaçado. O nosso sistema é unilevel, né? É unilevel até o infinito na profundidade. Unilevel, um programinha de afiliados de unilevel. Só que o volume que você traz de dinheiro dentro desse unilevel é o que faz você subir plano de carreira. Comprou um pacote de $100, tá no primeiro nível. $100 mais 7.500 de movimento de dólares na sua equipe, tá no seu segundo nível. O terceiro nível tem que ter um pacote de $300, tá? Terceiro nível, um pacote de $300 e 25 mil, ou seja, 25 mil dólares você tem que ter. E um cara que esteja no primeiro nível, ó, um novo no primeiro nível. E aí vai subindo mais, ó. E aí você chega no topo da companhia. No topo da companhia tá aqui alfa, tá? O que você precisa ter como alfa para chegar no topo da empresa? Vendas diretas, vendas desses pacotes. O pacote que você vende, hoje você ganha 3%, se você for o primeiro nível. Se você for o segundo nível, 5%. Se você for o terceiro nível, 7%. Quanto maior o seu nível, maior é a porcentagem de vendas diretas que você ganha dos pacotes, tá? Esse bônus aqui é o bônus de venda direta. Nós pagamos um bônus parecido, que é esse agora, ó. É o nosso bônus sobre equipe. Tá? Você ganha 3% sobre toda a sua equipe na profundidade, 5% sobre toda a sua equipe na profundidade. Quanto maior o seu nível, maior é o seu ganho, até 18% na sua equipe na profundidade. Vocês vão entender como é que funciona aqui, ó. Esse cara aqui, tá? 17%, ele bateu o Legend, tá? O Legend, tá vendo aqui o Legend? 12.500 aqui, ó. 17%. Aí teve 3 pacotes lá embaixo que entrou com $1.000. Só que aqui teve um carinha que bateu o Vanguard. Vamos olhar aqui, ó, Vanguard, 7%. Então o que aconteceu? A empresa, nessa linha, ele pagou 7% para esse cara, e aí ele subiu as comissões pagando, quando chegou no Legend aqui, ele pagou 10%. Por quê? Porque dos 17, teve um aqui embaixo que já mordeu 7%. Então ele só recebe a diferença. Agora, se não tivesse esse cara aqui, Vanguard, ele estaria recebendo 17% de todo mundo até o infinito. Então é assim que funciona esse bônus aqui. Agora, esse bônus aqui, meu líder, esse bônus aqui é sobre o faturamento da sua equipe. Aquele bônus, ele é maravilhoso. Você ganha sobre todo mundo, todos os dias, da reaplicação deles. Agora, esse bônus aqui, você ganha do que eles ganham. É o lucro sobre o lucro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho na minha rede um cara lá no 20º nível. Esse cara ganhou $10 mil hoje. Se eu sou aqui esse nível de 7.500 pontos, eu ganho 5% dele. Só dos 10 mil dele eu ganho 5%. É o lucro sobre o lucro. Se amanhã ele ganhou $1.000 de comissão, eu ganho 5% dele. Se depois da manhã ele ganhou $3 mil, eu ganho 5% dele. Então, esses bônus desses caras que eles desenvolveram paga muito, porque aquele juros sobre juros vai dar dinheiro para todo mundo naquele bônus anterior. E aqui, você vai ganhar muita grana sobre o que eles ganharam. Então, nessa regra aqui, ó, $7.500, 5%, $25 mil, 7,5%. E aí vai, ó, é só você olhar aqui a pontuação em dólar na sua equipe, que você vai subindo aqui as porcentagens, tá? Vamos para outra comissãozinha. A cada nível que você sobe, a empresa também, meu líder, te paga premiações em dólar. A empresa não dá carro, não dá casa, não dá nada disso. Ela te paga premiações em dólares. Então, veja bem, tá aqui, ó, $100, primeiro nível, bateu hoje, recebe hoje. Aqui não tem frescura, tem que receber no evento, não. Bateu hoje, recebe hoje. E lembrando, as nossas pontuações, elas são acumulativas, elas não zeram. Então, por exemplo, você fez 7.500 pontos aqui. Para bater o outro é 25 mil pontos, $25 mil. Você só precisa da diferença de uma para outra, para poder bater. E aí você vai subindo, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, até $3 milhões. O meu patrocinador que tá acima de mim ali, a minha linha upline, ele tá batendo esse nível aqui, ó, de $500 mil. Esse cara, ele já faturou, pessoal, mais de $3,5 milhões. Ele tá indo para 4 milhões. E ele tem uma premiação que ele tá batendo aqui, ó, que vai dar $500 mil para ele. E ele só tem 7 meses de trabalho na companhia. Apenas. Eu tô falando aproximadamente em torno de $20 milhões em praticamente 8 para 7 meses, 6 para 7 meses de trabalho. Então, pessoal, paga muito esse negócio. E se não fosse só isso, tá bom, mas a empresa ainda paga comissões, né, no plano de carreira acima, que são aquela divisão de lucro, que quando você chega num nível, você recebe porcentagem de todas as pessoas que estão no mundo todo entrando dentro do negócio. A empresa separa porcentagem para distribuir para você. Então tá aqui, ó, Oracle, tá? 0,15%. Todas as pessoas que estão nesse nível recebem 0,15%. E nessa regra, vai subindo, 0,20, 0,25, tá? Indo mais à frente, vou mostrar para vocês agora aqui um saque do meu patrocinador. O cara é fora da curva. Olha só, o cara a cada 5 dias, ó, 11, 11, 11. Aí aqui, ó, dia 17, não, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19. Calculando isso aqui, ó, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 7, 6, 8. Calculando isso aqui, deu $81 mil em 5 dias de saque. O cara sacou em 5 dias $81 mil. 5 dias, aproximadamente $445 mil em 5 dias de negócio. Imagina esse negócio agora, no próximo ano, quanto que esse cara não vai estar solicitando de saque? Que o negócio realmente vai acontecer forte é a partir do próximo ano. Tá aqui, ó, o nosso evento de Dubai, tá? Vai ter um evento de Dubai, onde o pessoal vai conhecer a sede de Dubai, o pessoal vai ter um jantar com o diretor, o CEO da empresa, os diretores da empresa.
né? Vai ser muito top esse evento que vai acontecer dia 16 agora, lançamento de vários produtos, caixa eletrônico, maquininha de cartão e USDT, a própria moeda da empresa vai ser lançada. O token da empresa vai ser lançado agora dia 16. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito importante. Eu conheci o Bitcoin, tá? Quando ele estava aproximadamente em torno de R$ 400. E eu não acreditei. E eu fui trabalhar com Bitcoin mesmo quando ele estava aproximadamente em torno dos R$ 9.000. Foi aí que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi com o mercado de Bitcoin, né? Ele foi se valorizando, chegou a meio milhão, depois chegou a 80 mil, a 100 mil, eu surfei toda essa onda. E agora, né? Todo mundo sabe que nós temos um guru do mercado, que é o diretor da Binance, que ele montou essa empresa aqui chamada Aurum. Ele sabe todas as moedinhas que entrou fraquinha dentro da Binance e cresceu, se valorizou dentro do mercado. E ele tem contato com todos os donos dessas moedas. Ele sabe tudo, ele tá no melhor network do mundo, do mercado de inteligência artificial de criptomoeda. E aí um cara desse agora vai lançar a moeda dele. Será que ele vai saber fazer a moeda dele valorizar? Será que vai ter gente no mundo todo que vai comprar essa moeda? Esse é o cara, meus líderes, que não precisa nem fazer uma publicidade, até mesmo se ele botar no Fantástico uma moeda de lançamento dele, não vai ser tão forte como ele anunciando uma moeda. Porque uma coisa é o cara pilotar o avião e saber, outra coisa é você colocar um cara que dirige Uber para pilotar um avião. Ele já sabe como colocar nas melhores exchanges, como colocar na Binance, como fazer ter liquidez a moeda. Então se prepara que isso aí vai ser a bola da vez também a partir de janeiro para você. Não só tudo que nós temos que eu já mostrei, mas também se prepara para comprar essa moeda que vai estar lançando agora em Dubai.